Em que consiste a vocação dos leigos? Os leigos são enviados para se comprometerem na sociedade para que o reino de Deus possa crescer no mundo. Um leigo não é um cristão de segunda classe, porque ele participa do ministério sacerdotal de Cristo, sacerdócio comum dos fiéis. Ele empenha-se para que as pessoas do seu meio, escola, faculdade, família e profissão, aprendam a conhecer e a amar Cristo. Ele cunha com a sua fé a sociedade, a economia e a política. Ele promove a vida eclesial assumindo ministérios como o acolitado e o leitorado, disponibilizando-se para dirigir grupos e aderindo aos movimentos e conselhos eclesiais. Por exemplo, os conselhos paroquiais, pastoral ou econômico. Também os jovens devem refletir seriamente sobre o lugar em que Deus os quer. Por que motivo a igreja não é uma organização democrática? O princípio da democracia consiste em que todo o poder advém do povo. Na igreja, porém, todo o poder vem de Cristo, pelo que ela tem um perfil hierárquico. Simultaneamente, Cristo deu-lhe uma estrutura colegial. O princípio hierárquico da igreja consiste no próprio Cristo, que nela age quando os ministros ordenados fazem ou concedem algo que por si mesmos não fariam ou concederiam, isto é, quando no lugar de Cristo eles celebram os sacramentos e ensinam com plenipotência. O princípio colegial da igreja consiste em que Cristo confiou a totalidade da fé a uma comunhão de 12 apóstolos, cujos sucessores conduzem a igreja sob a presidência do ministério petrino. Na base dessa dimensão colegial são imprescindíveis os concílios da igreja. A multiplicidade dos dons espirituais e a universalidade da igreja tornam-se também fecundas noutras instituições da igreja, como os sínodos e os conselhos. Que missão tem o Papa? Como sucessor de São Pedro e cabeça do Colégio dos Bispos, o Papa é garante da unidade da igreja. Ele possui a mais alta autoridade pastoral, quer doutrinal, quer disciplinar. Jesus concedeu a São Pedro uma singular precedência entre os apóstolos, que fez dele a superior autoridade na igreja primitiva, Roma. A igreja local que São Pedro dirigia e o lugar de seu martírio tornou-se, após a sua morte, o ponto orientador da jovem igreja. Cada comunidade deveria estar em consonância com Roma, o que se tornou a medida da fé correta, íntegra e genuína. Até o momento presente, cada bispo de Roma, tal como São Pedro, tem sido o supremo pastor da igreja, cuja cabeça é, na verdade, Cristo. Só assim, o Papa é representante de Cristo na terra. Como autoridade superior na pastoral e no ensino, vela pela transmissão pura da fé. Em casos necessários, deve revogar nomeações ou exonerar ministros ordenados por causa de erros graves de fé ou moral no exercício do seu ministério. A unidade da fé e da moral, garantida pelo ministério pastoral, em cujo topo se encontra o Papa, produz, em parte, a capacidade de resistência e a difusão da Igreja Católica. Complemento. Sucessão apostólica. Do latim successio, sucessão, sequência. É a série ininterrupta dos bispos desde os apóstolos e a sua sucessão no ministério episcopal. Tal como Jesus deu aos apóstolos os seus plenos poderes, também esses são transmitidos desde o início de bispo para bispo pela imposição das mãos até que o Senhor regresse. Leigos, do grego laos, povo, é o estado comum dos batizados que pertence ao povo de Deus, mas não são ordenados. Clero, do grego kleroi, parte, herança, é o estado dos que são ordenados, dos que participam do ministério pastoral. São chamados a fazer ou ser algo para o qual mais ninguém é chamado. No plano de Deus e nesta terra de Deus, ocupam um espaço que mais ninguém pode ocupar. Beato John Henry Newman. Hierarquia, do grego hieros, sagrado, e arque, princípio, diz respeito à constituição escalonada da igreja a partir de Cristo, de quem provém todo o poder e toda a autoridade. Papa, do grego papas, de papá, é o sucessor do apóstolo Pedro, bispo de Roma. Como São Pedro fora já o primeiro entre os apóstolos, o Papa, seu sucessor, tem a presidência do Colégio dos Bispos. Como representante de Cristo, é o pastor supremo da igreja. Bispo, do grego episcopem,
o que vê de cima, é um sucessor dos apóstolos e guia uma diocese, igreja local. Como membro do Colégio dos Bispos, participa sob a orientação do Papa no cuidado da Igreja Universal.